O Centro Cultural Sesc Quitandinha, localizado aqui em Petrópolis, ele tem uma exposição gigantesca chamada Mais Belo é o Rio que Corre. E essa exposição ela vai estar aqui do dia 28 de junho de 26 até o dia 28 de fevereiro de 27, de forma gratuita. Todos os salões praticamente aqui que compõem esse espaço cultural vão estar recebendo essa mostra. E eu vou fazer um percurso em um espaço específico, que é o Salão Social, e que vai ter aqui algumas dessas obras de alguns artistas. Lembrando aqui, não é possível percorrer tudo, é muito grande o espaço, demandaria aqui uns 2 dias, mas especificamente nesse espaço aqui, Mais Belo é o Rio que Corre, eu vou mostrar algum pouco do que ocorre dentro desse Centro Cultural Sesc Quitandinha. Ao longo de todo o projeto expositivo, todos os salões, cerca aí de 40 artistas de 8 países compõem toda a exposição. São pintores, escultores e realizadores audiovisuais de territórios do Brasil, Paraguai, Peru, Argentina, Guatemala, Guiana Francesa, do Líbano e também da Lituânia. E entre as mais de 100 obras, destacam a instalação internacional The Cloud, de Alfredo Jaá, içada ali na cúpula, as esculturas infláveis de Jaider Risbel, presentes no lago externo aqui, e experiências imersivas de arte cinética dos artistas Júlio Lepar e Carlos Cruz Dias. E ainda a participação de autores renomados da literatura brasileira contemporânea, com textos escritos exclusivamente para este projeto, que seriam eles ali Leda Maria Martins, Jefferson Tenório, Itamar Vieira Júnior e Márcia Cambeba. E nessa exposição Mais Belo é o Rio que Corre, o curso das águas vão transcorrendo por meio da arte, partindo então da ideia de que confluir e fortalecer e ampliar como dois rios ali que vão se encontrando, e assim o projeto ele vai promovendo a união de saberes, pessoas, temporalidades como forma de presença e também a continuidade da América Latina. Essa mostra ela emerge dos meandros das águas e escorre ali pelos fluxos da confluência, em uma espécie de diálogo com a poética de Alberto Caeiro e também o pensamento de Antônio Bispo dos Santos. E dessa forma, essa exposição, que reúne obras de artistas sul-americanos em diversas linguagens, como fotografia, esculturas, pinturas, instalações, vídeo e outras formas de expressões artísticas, ela se organiza como um campo de fluxos, onde um rio corre por meio do movimento da confluência entre os saberes, as pessoas e essas temporalidades. Sendo assim observados os lugares fronteiriços, onde esse curso das águas se torna também presença e continuidade da nossa América Latina. E também não deixa de ser uma reflexão e a necessidade de preservar as águas. E nas palavras do professor do Departamento de Geociências da Universidade Federal do Amazonas, Naziano Filizola, onde ele traz informações sobre as serras e as águas, e ele começa dizendo que esses rios, eles carregam aí o fruto da erosão consigo. E nesse caminho, os rios trabalham ajudando no processo aí de retirada do material que foi intemperizado. Esse processo, então, ele vai sendo caracterizado por ações de forças naturais químicas, físicas e também biológicas, que enfraquece ali a solidez das rochas e também dos materiais que estão no caminho dos corpos d'água, e assim dentro ali de suas respectivas bacias hidrográficas. E dessa forma ele é fundamental para a modelagem do relevo, pois ele vai promovendo a redistribuição contínua desses sedimentos ao longo da paisagem. E essas áreas aí por onde os rios correm, que são suas bacias hidrográficas, elas podem ser divididas em 3 zonas, que são as de produção mais altas, as de transporte e as de altitude ali intermediária com planaltos, em sua maioria ali.
e também as de deposição, que são mais baixas e normalmente ali ocorrem em planícies. E em cada uma dessas zonas desempenha ali funções distintas na dinâmica fluvial, estando então interligadas ali pelos fluxos de água, de energia e também de matéria. Nas zonas de produção, normalmente ali representada por serras, montanhas e morros, o material então intemperizado, ele é trabalhado pelas chuvas e com a declividade, a inclinação natural ali do terreno, onde a força da gravidade vai atuando bastante. E assim o transporte pelos rios, ele é intenso e vai tornando essas áreas mais favoráveis a ocorrências aí de enxurradas, desbarrancamentos, quedas aí de blocos de rochas e também que representam áreas de risco para as pessoas e suas habitações. E ele complementa ainda que essa intensidade desses processos pode aumentar significativamente quando a cobertura vegetal ela é removida ou a ocupação humana vai alterando a estabilidade natural dessas encostas. E, nesse sentido, as autoridades tentam organizar a ocupação do espaço em torno dos rios, de montanhas, para evitar ali que acidentes causem vítimas. No entanto, isso nem sempre é fácil. E essas populações estão ocupando esses espaços há muitos anos e neles construíram suas identidades. E é ressaltado ainda que um trabalho de educação ambiental e de ressignificação desses espaços precisa ser feito e que esse processo deve envolver a participação das comunidades locais, valorizando assim seus conhecimentos e suas formas de relação com o território, e que seria aí compreender essa dinâmica natural dessas áreas serranas e também o essencial do planejamento da ocupação dessa bacia hidrográfica e também a redução da vulnerabilidade das populações. E essa mostra ela vem trazendo através dessas fotografias, através dessas imagens que estão em vídeos, através das esculturas, exatamente o processo que está sendo explicado por esse professor e que trazem através das artes esse grito de socorro dessas regiões todas que estão aqui ribeirando essas bacias hidrográficas. Ao percorrer o espaço expositivo aqui do Salão Social, como eu já havia dito, é apenas um fragmento dessa exposição. E ela expõe aqui que o Rio Negro ele é um dos maiores rios da bacia amazônica e esse principal afluente da margem esquerda aqui do rio Amazonas, e que sua nascente está associada aí ao sistema hidrográfico que se forma na Colômbia, onde o curso superior recebe ali o nome do rio de Guainha e o rio Vaupés. E ao entrar no Brasil, ele passa a ser oficialmente chamado aí de Rio Negro. E que inclusive há uma espécie aqui de série fotográfica onde expõe que durante o seu curso nas proximidades de Manaus, ele encontra-se ali com o Rio Solimões, no fenômeno conhecido como Encontro das Águas. E a partir dessa confluência, o curso principal passa a receber o nome de Rio Amazonas. E este mesmo professor, o Naziano Filizola, ele faz também um comentário sobre as florestas e os rios, e que esses rios eles transportam água e esse transporte é feito numa área onde o rio e seus afluentes eles se encontram. E em cada rio tem sua própria área ou região percorrida ou drenada. E essas áreas elas são separadas ali por porções de terrenos mais elevadas do que a foz do rio. O que divide ali a área de drenagem de um rio e de outro é exatamente esse chamado aí divisor de águas. E essa área delimitada por esse divisor se chama bacia hidrográfica, a qual funciona aí como uma unidade natural onde a água, os sedimentos, os solos, a vegetação e os seres vivos ali estão interligados. E ele ressalta ainda que em determinado momento e após algumas etapas, as florestas elas ajudam a guiar a temperatura do ambiente e também a quantidade e a qualidade da água dos rios. Ou seja, os rios ajudam a fornecer a umidade necessária para sustentar ali a vegetação e os diversos organismos que vivem em suas margens. E com isso, essa água da bacia se mantém viva e com vida ali o suficiente em muitos ambientes naturais.
Porém, quando a vegetação da bacia hidrográfica ela é removida, essa água da chuva ela escoa mais rapidamente por sua superfície e assim aumentando a erosão dos solos e a frequência de enchentes. E com a vegetação natural, os solos e todo o processo de interceptação, infiltração, evapotranspiração e escoamento aí dessa água pelos rios em equilíbrio, a cidade sofre menos com inundações geradas aí pelas chuvas torrenciais. E assim os rios e florestas, eles vão formando esse sistema integrado que contribui para a proteção da biodiversidade e também da manutenção das condições necessárias à vida. E por essa razão que essa exposição, ela vem trazendo esse enfoque, que é essa preservação, a necessidade de você observar melhor a natureza que está ao redor aqui da América Latina e, como um todo, esse coletivo de artistas, eles trouxeram temas que estão relacionados à exposição Mais Belo é o Rio que Corre, e que traz então essas reflexões sobre águas, confluências, urgências ambientais e também continuidades aqui na América Latina. Estamos vendo também, inclusive, um trabalho da artista Regina José Galindo, chamado aí Rio de Pessoas, onde rememorava ali os lugares onde havia um rio que foi desviado ou contaminado pela indústria extrativista que roubou ali recursos dos povos indígenas da Guatemala. E neste festival chamado Liberdade para a Água participaram mais de 1.000 crianças, adolescentes e mulheres de comunidades locais que foram afetadas, sejam por empresas transnacionais, mineração, hidrelétricas e também pela monocultura. E ao longo desse percurso, os diversos slogans e reivindicações foram feitas pela população, onde gritavam liberdade pela água, luta pela vida, luta pela água, e que a água não era mercadoria, entre ali diversos outros slogans. E dessa forma, com essa ideia de preservação do rio, fazemos então um recorte da exposição Mais Belo é o Rio que Corre, e que vai estar aqui no interior desse Sesc Quintandinha, que é um centro cultural, e com entrada gratuita aqui em Petrópolis.